Bom dia Pai, bom dia Filho, bom dia Doce Espírito Santo. Estamos aqui nesta segunda-feira, deixa eu ver aqui a data, 9 de junho de 2025, o dia que o Senhor preparou para mim, para você. Não sei como foi a sua noite, mas eu desejo que tenha sido uma excelente noite. E se não foi tão boa, hoje é um novo dia, então acorda, porque o dia já começou. Deus já preparou esse dia e Ele está nos despertando para nós entregarmos o melhor. Então receba esse dia com um abraço. Acredite em nome de Jesus que tudo que o Senhor preparou para mim, para você, está disponível. Tenha fé, esperança, crie expectativas nele, porque Ele é bom. E esta semana nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Será o tema da nossa live. Nós vamos falar sobre esse Consolador, esse Espírito Santo, que é uma pessoa que Jesus disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o meu Consolador. E Ele estará todos os dias com vocês. E é nesta verdade que nós acreditamos, e eu sei que não estamos só, porque o Espírito Santo está conosco. Bom dia, Com. Deus te abençoe, meu amor. Que o Senhor te encha de graça, sabedoria, em nome de Jesus. Bom dia, Verônica. Bem-vindo aqui ao Bom Dia Espírito Santo. Aproveita aí, chama pelo menos 5 pessoas para estar aqui conosco nessa live, porque vai ser uma bênção. E eu creio em nome de Jesus que você vai receber da parte de Deus. Bom dia, Luciana. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Eu vou enviar aqui a notificação para algumas pessoas, porque nós vamos convidar as amigas, os amigos para entrar na nossa live. Aleluia. Deus é bom, né? O final de semana foi tão proveitoso, sabe? Nós tivemos um tempo onde um culto tão maravilhoso, cheio da presença de Deus. Deus derramou tanta graça, foi maravilhoso. Bom demais estar na presença do Senhor, né? Na presença dEle, a fartura de alegria, a delícia perpétua. Glória a Deus. Bom demais. Peraí que eu estou enviando aqui um convite para o pessoal. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Enviei aqui. Bom dia, que o Brasil sem enxergar nada. Tá ótimo. Bom dia, Isa. Bom dia, Nani. Vocês nem sabem, mas a Nani tá bem aqui perto de mim. E ela entrou na minha live assim. A Dawi Bob, ela tá aqui. Tá bem perto de mim. Maravilha de Deus, bom demais, né? E o nosso final de semana, como eu estava falando, foi tão maravilhoso. Tivemos o nosso bazar, que foi uma bênção. E ontem pela manhã o culto foi um derramado do Espírito Santo. E sabe, Deus é sempre tão pontual, Ele sempre vem com tanta graça. Nós nem merecemos, né? Mas Ele vem e Ele faz assim, né? Da forma como Ele quer. E nós só o recebemos. Bom dia, Tereza. Tereza linda, Deus te abençoe. Bora orar, meu povo. Pai querido, obrigada pela oportunidade que o Senhor está nos dando, por uma nova semana, porque nós poderíamos ter ido dormir e não ter acordado. O Senhor nos despertou, então há um propósito para estarmos vivos. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, para esse dia, que o Senhor nos dê força, inteligência e sabedoria. Te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida. Obrigada por poder estar aqui com os meus irmãos. Obrigada por esta live, pela oportunidade, pelo privilégio de falar a Tua palavra, de levar esta palavra que é viva, que é eficaz. Senhor, obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que nos dá força, que nos convence. Muito obrigada. Ó Deus querido, nós te louvamos pelas curas, maravilhas, pelas respostas de oração, pelos nãos que recebemos, pelas proteções que recebemos,
pelos, sabe, diversos livramentos que tivemos, os visíveis, os invisíveis. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada pelo pão de cada dia que não tem nos deixado, pelo vestir, sabe, pelo calçar. Obrigada pela família que temos, pela casa que moramos, o trabalho que temos. Nós te louvamos pelos recursos financeiros que chegam em nossas mãos, pelos recursos intelectuais, pela inspiração que o Senhor nos dá. Obrigada, Jesus, porque tudo vem de Ti e para Ti nós devolvemos a honra, a glória e o louvor. Recebe o fruto de tudo aquilo que fazemos, que seja para a glória do Teu nome, as pessoas que alcançamos, os lugares que vamos, seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, por cada família representada aqui, cada um com a sua demanda, sabe, com a sua dor, com a sua dificuldade. Eu apresento ao Senhor aqueles que estão enfermos, aqueles que estão à espera de uma cirurgia, aqueles que estão à espera de um transplante, que estão à espera de um exame, que estão à espera de um leito, numa fila de hospital. Senhor, eu te peço que o Senhor visite os enfermos, visite os que já se operaram, fizeram cirurgias, visita os que estão na UTI, visita, Pai, em nome de Jesus, se compadece. Ah, Deus, que sejam curados, tocados, em nome de Jesus. Todo mal, toda doença, ela não tenha força sobre a vida de cada um dos teus filhos. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus querido. Visita a Virgínia, a sua mãe, a Sônia. Visita a Edileus, a irmã Leuzeni, aqueles que estão precisando, Senhor, de cura, a mãe da Bia. Ó Deus, o Senhor é tão bom. Então, tantas vezes nós estamos aqui clamando ao Senhor e a gente sabe que existem situações que só o Senhor pode fazer uma intervenção. Então, nesta manhã eu te peço que o Senhor esteja com cada um dos teus filhos e as tuas filhas, em nome de Jesus. Aos irmãos que eu não citei o nome, mas que o Senhor visite, em nome de Jesus, que haja uma boa recuperação para cada um que está enfrentando uma adversidade nesta área da saúde. Que o Senhor possa restaurar em nome de Jesus. Dá ânimo, força para os que estão cansados. Visita o órfão, a viúva, o necessitado, aquele que está com a ordem de despejo, que está em desespero. Traz soluções em nome de Jesus. Aquieta os corações que estão ansiosos. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha sobre cada um, para a glória do nome de Jesus. Aquieta os corações que estão, Senhor, em desespero. Visita o órfão, visita aquele que está em áreas de vulnerabilidade. Visita, Pai, aquele que está desempregado. Abre portas onde não há porta, que as portas se abram, que seja uma semana vitoriosa. Aqueles que têm negócios, aqueles que têm empresas, que são empreendedores, que abriram seus negócios, Pai, em nome de Jesus, que prosperem e sejam abençoados. Aqueles que trabalham com serviço, abre as portas em nome de Jesus, que tem comércio. Ah, Deus, abençoa os fornecedores, os clientes, os empresários. Nós pedimos ao Senhor que nada nos falte, mas vem, Senhor, e faz o teu povo prosperar. É o Senhor que nos dá o dom da riqueza, nos prospera, ó Deus. Nos dá, Senhor, esse dom, o dom da riqueza, porque o Senhor sabe o quanto as nossas mãos elas são abertas para abençoar missões, abençoar vidas, a transformar lugares, e os recursos financeiros, eles liberam os ministérios, nos faz abundantes, Pai, em nome de Jesus, que sejamos generosos, que possamos dar, que nós possamos abençoar cada vez mais, possamos criar lugares para transformar
nossa cidade, transformar as nossas comunidades em nome de Jesus, abençoar as missões transculturais, missões aqui nos ribeirinhos. Ajuda-nos, ó Deus, desperta esse espírito voluntário em nós, de doarmos, de darmos, de abençoarmos as vidas em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, e cremos e já consagramos esse primeiro dia útil da semana. Já te agradecemos e também colocamos diante do Senhor, consagrando estas lives, que seja uma extensão de tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Deus, na terra. Usa a nossa vida para a glória do teu nome. E cada filho seja alcançado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem propósito, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Dileuza. Coisa linda. Eu orei nesse instante por ti, filha. Em nome de Jesus, eu creio no teu milagre, eu creio no teu testemunho que você vai dar. E sabe quanto Deus será glorificado na sua vida. Bom dia, Priscila, linda. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rose. E aí, Rose, o vestido deu certo. Bom dia, Maria Eliane. Bom dia, Eliane. Bom dia, Bruno. Bem-vindo aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa live do Bom Dia Espírito Santo. A semana só está começando para nós. E eu creio em nome de Jesus que essa semana será uma semana pontual. E nós vamos conversar essa semana a respeito do Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe o papel do Espírito Santo? Então, durante toda essa semana, nós vamos conversar sobre esta pessoa, o Espírito Santo. O Espírito Santo que está na terra. O Espírito Santo que está aqui. Olha aí, olha que bom que a Rose gostou, porque a Rose participou do nosso bazar, viu, gente? Ela comprou. E aí eu tô perguntando se ela gostou do vestido. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, né, que Deus deixou aqui quando Jesus foi estar com o Pai. E ele, o Espírito Santo, é uma pessoa que está conosco. E em João, capítulo 14... e o verso 26, ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essas foram as palavras que Jesus disse para os discípulos. Era chegado o tempo de Jesus cumprir o que ele veio fazer na terra. Então ele diz para os discípulos: olha, não tenham medo, e vocês não vão ficar só. Eu vou para o Pai porque é necessário, mas o Consolador, ou seja, quem é o Espírito Santo? Consolador, o enviado de Deus em o nome de Jesus. Ok? Então, ele é alguém que o Senhor deixou, e Consolador, nesse sentido aqui, no grego, é sobre alguém que foi chamado, que foi convocado para ajudar uma outra pessoa. Olha que maravilha, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo também, ele é um intercessor. O Espírito Santo, ele pleiteia a causa do outro diante de um juiz. Olha só o que acontece. Como o Espírito Santo é tão poderoso. E é o tema da nossa live, né, gente? Que eu chamo sempre Bom Dia Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que quando eu estou assim, sabe, no sufoco, o Espírito Santo vem aqui. E olha o papel do Espírito Santo. Ele é aquele que pleiteia, né? Pleiteia as nossas causas diante de um juiz. Ele é um intercessor, ele é um conselheiro de defesa. Vai anotando aí quem é o Espírito Santo. Quando alguém te perguntar quem é o Espírito Santo,
Pois aqui, eu estou dizendo para você. Ele é um conselheiro de defesa, ele é um assistente legal de Deus aqui na terra. O Espírito Santo nos socorre, é um assistente legal. É uma pessoa que está ali assistindo a nossa causa e intercedendo por nós. E a Bíblia diz que nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito Santo, ele leva as nossas palavras, as nossas orações com gemidos inexprimíveis e apresenta ao Pai. É tipo um intérprete, sabe? Ele é um intérprete. Ele leva as coisas da terra para Deus. Ele melhora a nossa comunicação com Deus. Eu acho isso tremendo. Então, ele é o intercessor de Cristo em sua exaltação. Ele é a mão direita de Deus. É a súplica a Deus, né? É aquele que está. Então, ele é o nosso Consolador. E o Consolador tem toda esse significado aí no grego. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. E aí, ele já enviou. Aqui ele estava dizendo para os discípulos, porque o Pai ainda não havia enviado. Mas agora, nesse tempo, na nossa geração, Jesus já o Pai já o enviou e ele representa Jesus legalmente, ok? E ele diz também que o Espírito Santo, ele nos ensinará, né? Ele vos ensinará. Então, ele não ensinará uma coisa, ele vai nos ensinar todas as coisas. Então, tudo que você quer saber, bom dia, Isabel, tudo que você quer saber, o Espírito Santo vai te ensinar. Não sei ler a Bíblia, o Espírito Santo é aquele mestre que vai te ensinar. Não sei orar, o Espírito Santo é aquele mestre que vai te ensinar. Eu não sei conduzir uma situação, é o Espírito Santo, o mestre que vai te ensinar. Ele vai ensinar todas as coisas. Diga aí, o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Ele é um representante legal de Deus, ele é o próprio Deus aqui entre nós. Aleluia. Então você tem, Jesus estava com os discípulos, aí ele disse, vocês não vão ficar só. Eu vou deixar o meu Espírito aqui com vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo. Então ele vai ensinar, ele é o nosso professor, né? Ele se pronuncia diante dos discursos, ele é aquele que nos conduz como um mestre, como um professor. Aleluia, ele nos dá instrução, ele nos dá, nos ensina, nos doutrina. Olha que maravilha. O papel do Espírito Santo, gente, é perfeito. E ele vai nos ensinar todas as coisas e também nos fará lembrar. Você prestou atenção como isso é verdade? É você ler uma palavra em tal tempo. E ali naquele momento de argumentar, de falar, de conversar com alguém, de evangelizar, vem aquela palavra, ó. Vem aquele estalozinho em sua mente. É o Espírito Santo te lembrando. Às vezes você vai ali pecar, vem aquele temorzinho ali, ela, meu Deus, não é assim que age o servo de Deus. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está com você toda hora. Bom dia, Aniele, como é que você está, mulher de Deus? Melhorou? O Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas. É isso, Tereza. Não sei lidar com os meus filhos. Pede, Espírito Santo, me ensina. Não sei lidar com uma situação de um relacionamento do meu trabalho. Espírito Santo, me ensina. Bom dia, pastor Moisés, meu amor. Um beijo. Bom dia, Christian. Entende? Então, o Espírito Santo é maravilhoso demais. É um mestre que vai nos ensinar todas as coisas. E ele vai nos fazer lembrar de tudo. Então, o Espírito Santo é tudo que nós temos de Deus aqui na terra. Valorize o Espírito Santo. Tem gente que não entende, que não sabe como se manifestar nos dons. Pede o Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina. Por quê? Porque o Espírito Santo é um mestre. Jesus disse, Espírito Santo vai vos ensinar todas as coisas. Ensinará
todas as coisas. Ele não é somente consolo, ele é mestre, o Espírito Santo. Olha que maravilha. Bom dia, pastora Gleiva. Ele nos ensina todas as coisas. Então, o Espírito Santo tem esse papel. Quando alguém perguntar quem é o Espírito Santo, ele é mestre, ele é consolador, ele é aquele que nos instrui em tudo, ele é um intercessor diante de um juiz, ele pleiteia as nossas batalhas, ele está ali como um advogado, não é poderoso? Ele é um intérprete, leva as nossas palavras para Deus, ele é o próprio Deus caminhando conosco na terra, ele é a força que precisamos. O Espírito Santo é tudo isto, né? Então você precisa, né, uma dica aqui que eu vou deixar, você precisa ficar em alerta, sabe? Ficar atento às pequenas ações do Espírito Santo na rotina diária. Às vezes você age de uma forma, não sei se isso já aconteceu com você, você agiu de uma forma indelicada. Aí vem aquele, sabe, discernimento que você parece até uma situação moral, né? Parece algo assim, até algo que vem de se não agiu certo. Parece um senso moral, mas na verdade, você que entregou sua vida a Jesus, não é um senso moral, é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo vem, aí vem, porque o senso moral, ele vem e ele te dá uma visão lógica, mas o Espírito Santo te leva ao quebrantamento. Quando você é corrigido pelo Espírito Santo, você não fica amargo. Quando você é corrigido pelo Espírito Santo, quando você é quebrantado diante do Espírito Santo, você, sabe, se torna mais humilde. Você, sabe, tem aquela sensação de choro. Gente, é muito linda a ação diária do Espírito Santo. Quando às vezes você age errado com seu filho, quando você age errado com seu cônjuge, quando você age errado com um funcionário, sabe? Você que é um líder, você age errado com o seu liderado, e você tem o Espírito Santo, ele vem e ele ministra no seu coração, ele te ensina a ponto do teu coração ficar quebrantado e você não consegue, sabe, agir da mesma forma. Vem aquele arrependimento. Então não é simplesmente um senso moral das coisas certas, não é só uma atitude, sabe, das coisas que são corretas. Não é. É um convencimento de dentro para fora que vem e muda você. Aí as pessoas dizem, menino, como você mudou. Olha como você agiu em outro tempo. Aí você talvez pense, né? Não, é a minha sabedoria, é porque eu amadureci. O Espírito Santo. O Espírito Santo que vem, te convence, te ensina e te torna maduro. É assim, quando você entrega a vida a Jesus, nada que acontece com você vem de você, tudo vem de Deus. E aí o Senhor estimula, o Espírito Santo estimula as tuas competências, a tua capacidade de gerir, de agir. É assim, tudo vem dele. Bom dia, Dani, bom dia, Juliane, bom dia, Laninha. Entende? Então o Espírito Santo tem esse papel. Esse Espírito Santo é importante ou não é? Me conta aqui embaixo as experiências que você já teve com o Espírito Santo. O Espírito Santo como mestre na tua vida. O Espírito Santo como consolador. Conta aqui uma experiência para honrarmos ao Senhor e irmãos receberem essas instruções. Então fique atento. O que o Espírito Santo quer falar, né? O Espírito Santo é lindo, né, Priscila? Eu sempre pergunto, o Espírito Santo, o Senhor quer falar com isso? Por que eu acordei esse horário na madrugada? Espírito Santo, o que você quer de mim? Olha só, né? Ele segue a minha língua, olha aí, tá vendo? Olha, maravilha demais. Bom dia, deixa eu ver aqui.
Bom dia, Vista Conceito. Glória a Deus. Essa nossa live é cheia de empresários. Maravilha demais. Bom dia, Jane. Bem-vinda aqui. Então, o Espírito Santo é isso, né? Ele nos instrui. Então, eu fico perguntando, porque diariamente ali no meu cotidiano, eu lavando uma louça, ou eu trabalhando, eu criando alguma coisa, ou eu orando, o Espírito Santo está ali. Eu fico perguntando, Espírito Santo, né, como eu vou resolver isso? Espírito Santo, como eu vou conduzir isso? Espírito Santo, como eu vou me relacionar com essa pessoa? Como eu vou agir nessa situação? Espírito Santo está aqui. E ele não se cansa. O Espírito Santo é o meu guia, é isso aí. Diga aí, o Espírito Santo não se cansa. E ele age na minha vida. Olha só, um dia eu tive um discernimento sobre o Espírito Santo. Preste atenção. Jesus, fisicamente, como homem, ele era limitado. Preste atenção, não é uma heresia. Ele era limitado no sentido de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso fisicamente. Preste atenção. Por exemplo, quando Jesus estava na Galileia, ele estava na Galileia. Quando ele ia para um outro lugar, para Cafarnaum, quando ele ia para uma outra localidade, estava em Samaria, estava em outro lugar, então ele só estava no lugar que estava fisicamente. Então, para estar na presença de Jesus, era limitado naquela época, no sentido de que Jesus não estava, mesmo ele sendo onisciente, onipresente, como Deus que ele é hoje, mas ele estava ali também 100% homem. Então ele não fisicamente, para ter a minha presença, né? Não tinha em todos os lugares. Por exemplo, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo eu não posso estar em Jaguaribe, que eu estou em Fortaleza. Eu não estou fisicamente, entende? Mas, o que acontece? Jesus vem e Jesus permanece aquele período e ele diz, eu preciso ir. Eu deixo com você o Espírito Santo. Então, eu vou estar com vocês em todos os lugares, ok? Então, ao invés de Jesus estar ali fisicamente com os discípulos, ele diz, eu vou estar com vocês em qualquer lugar. Você está no banheiro, Jesus está com você. Você está na sala, Jesus está com você. Você está no ônibus, Jesus está com você. Entende? Era necessário Jesus ir para que ele estivesse com você em todos os lugares por meio do Espírito Santo. Quem pegou isso? Entende? Você nunca está só. Por isso que ele diz, olha, vocês nunca estarão só. Eu vou deixar o meu Consolador e ele vos ensinará todas as coisas, e ele vos lembrará todas as coisas, em todos os lugares. Eu estou no supermercado, ele está comigo. O meu marido ficou em casa, ele está com o meu marido. Olha que coisa fantástica. Isso é poderoso quando você entende esta verdade. Que o Espírito Santo está com você, que Jesus está com você agora em todos os lugares, que não há mais uma limitação física, que não há mais um lugar, ele só vai estar na igreja, ele só vai estar onde estiverem orando, não. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Aleluia. Agora vocês não têm mais alguém que vocês precisam ir para os pés de alguém e pedir para orar. Vocês mesmos podem fazer a oração, porque o Espírito, com gemidos inexprimíveis, apresenta as vossas orações ao Pai. Bom dia, Virgínia linda. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem é essa pessoa aqui, gente, que eu não enxergo. Mas é Bandeira, sejam bem-vindos. Quem entendeu essa verdade aí, diz aí para mim, o Espírito Santo não é lindo? Está conosco todas as horas. Então, deixo aqui uma ação para você. Você vai orar hoje, né? Ele é o amigo, né, pastor Moisés? O Espírito Santo está conosco. Obrigada, Mazé, por nos seguir. Obrigada, querida. Se você recebeu o convite de estar aqui, ainda não nos segue, já segue aqui. Inclusive, gente,
segue lá no canal do YouTube, ok? Porque eu estou me preparando e nós vamos fazer nossa live lá no YouTube. Quem topa fazer comigo lá no YouTube? Então faça um chamadinho aqui e nós vamos para o YouTube. Aí preste atenção. Eu quero deixar esta ação para você, essa aplicação. Você vai hoje pedir ao Espírito Santo. Você vai orar pedindo para ter sensibilidade ao Espírito Santo. Quem não sabe no dia a dia se conduzir com o Espírito Santo, vai fazer essa oração. Pedindo ao Espírito Santo, né? Para você ter sensibilidade pela presença. Porque tem muita gente que eu conheço que já tem uma experiência em andar um tempo, já serve ao Senhor, mas nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Então, Espírito Santo, você vai orar hoje. Me dá sensibilidade da tua presença. Sensibilidade pela tua presença. Porque a presença do Espírito Santo muda tudo. Muda a nossa forma de agir, muda a nossa forma de nos conduzir nos relacionamentos, às mesas. O Espírito Santo nos instrui em tudo. Amém? Então eu creio nesta verdade. Em nome de Jesus, essa semana nós vamos falar semana toda a respeito do nosso mestre, né? O Espírito Santo ficou, vocês viram, sobre o que significa no grego esse ensinar, ou seja, ensinar todas as coisas. Ele é o professor, ele é o que nos instrui, é o que nos ensina, é o que nos convence, né? Ele convence, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Quando você recebe a palavra de Deus e fica ali, é o Espírito Santo te instruindo com aquela palavra e ele te convence de quê? Do pecado. Aí te leva ao quê? Ao arrependimento. Se você não é convencido de que a mentira é um pecado, você vai continuar mentindo, não é verdade? Mas quando você se convence que você mentiu e que essa mentira não é algo que te leva a Deus, mas que é um pecado, ele te convence, você se arrepende, você toma uma nova atitude, agora você passa a falar a verdade. Então o Espírito Santo tem essa ação, né? Você era um fofoqueiro, aí você é convencido de que a fofoca, ela é um pecado. Então você confessa, se arrepende e se ajeita. E tudo isso é o Espírito Santo que faz. Ele convence o homem do pecado e da justiça. Olha a maravilha de Deus. O Espírito Santo é lindo. Vem Espírito Santo nos abraçar. Vem Espírito Santo nos convencer. Nós nos permitimos ser conduzidos por Ti. E onde mora o Espírito Santo, pastora Miriam? O Espírito Santo mora dentro de mim. Aleluia. Por isso que somos templo e morada do Espírito Santo. Ele não habita, sabe, em um quadro, ele não habita numa televisão, ele não habita no meu celular, ele habita dentro de mim. As ações diárias do Espírito Santo através de mim. A Bíblia diz que enquanto o povo orava por Pedro, sabe o que acontecia? O anjo do Senhor estava na cadeia, livrando Pedro. Quem era isso? Quem foi que fez essa ação? Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. O Espírito Santo é Jesus. Espírito Santo é a Trindade de Deus. Aleluia. Aleluia. E está aqui reunido conosco em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo ser evidenciado através da sua vida. Cheiro no coração, fica com Deus. E amanhã, se esta for a vontade de Deus, estaremos de volta aqui no Bom Dia Espírito Santo. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Que vocês possam desfrutar de um dia maravilhoso na presença do Senhor. Porque na presença dele há fartura de alegria, há delícias
perpétua. Que você ainda não tenha tomado o café, tome o melhor café da sua vida. Se você está saindo para o trabalho, faça um excelente dia. Se você trabalha com vendas, que hoje seja o seu melhor dia de vendas, em nome de Jesus. Se você está aguardando uma mensagem, uma resposta de uma porta aberta, hoje eu declaro, portas estão se abrindo para você, em nome de Jesus. Você está abrindo um negócio, haverá uma facilitação da parte de Deus, em nome de Jesus. Então, bora levantar. Vamos agir, porque Deus está conosco. Confie nele, porque ele nos prometeu. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó, cheiro no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau. E até amanhã. Eu aguardo você. Um bom dia, Espírito Santo. Tchau.